que después, como Fernando es nuestro especialista de toda la parte virtual, y él está acá, pero no virtualmente, de verdad él está acá. Ustedes pueden después pedir para entrar a la plataforma, él puede crear, ¿no? En discos, ayudarles a crear cuentas y participar de nuestra plataforma. Muito bem, acho que eu vou sentar aqui porque eu consigo mais fácil mostrar. Todos me escutam? Sim. Ótimo. Eu vou então mostrar para vocês um espaço que nós criamos. O endereço para aceder a esse espaço é southsouthpoint.net. NET. Eu vou depois escrever para vocês o endereço para vocês lembrarem. Essa é um ponto de encontro no qual pessoas do mundo inteiro elas podem vir aqui e encontrar outras pessoas interessadas na cooperação sul-sul e triangular. Então, dentro do âmbito do trabalho da OIT, que inclui o tema de cooperação entre estados frágeis. A ideia é que as pessoas elas venham aqui elas vão ter notícias sobre o que tem acontecido nesse campo, elas vão ter aqui uma base uma biblioteca de materiais, né? Então documentos dos tipos mais diversos, apresentações, textos, etc. Um canal de vídeos também, com vídeos também, vários tópicos relacionados à cooperação sul-sul triangular, dentro da área do trabalho decente, diálogo social e tudo que está envolvido com isso, né? Tem aqui também uma ênfase grande nos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, a Agenda 2030, e um terceiro elemento muito importante aqui são os espaços interativos, né? Então, além das pessoas elas poderem se atualizar através das notícias, elas poderem se informar através dos documentos e materiais, elas têm aqui um conjunto de espaços interativos onde elas podem se conhecer, onde elas podem identificar interesses em comum, onde elas podem pensar em projetos futuros e assim por diante. Nós utilizamos aqui mídias sociais no geral, então nós temos grupos de discussão no Facebook, no LinkedIn, no Google+. Nós temos também aqui um mural onde as pessoas elas podem se apresentar e você pode ver quem são outras pessoas também que se apresentaram no mural, né? E particularmente nós temos um espaço aqui que está ativo nesse momento relativo à academia que vai acontecer daqui a 2 semanas em cooperação sul-sul e triangular. Então, nesse espaço a gente pode, clicando aqui, nós podemos, eu vou colocar aqui em português. Aqui nós podemos ter acesso à fase de pré-aprendizagem de todos os módulos dessa academia, né? Tem 2 módulos aqui que interessam a vocês de maneira particular. Um deles é o primeiro módulo, que é o título dele é um guia prático sobre cooperação sul-sul e triangular para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Aqui esse módulo vamos entrar aqui. Esse módulo ele tem um texto introdutório. Quem tiver com computador pode até entrar, ali do endereço ali, southsouthpoint.net. Ótimo. Então aqui nós temos um texto introdutório sobre o assunto, nós temos vídeos, né, também de vários especialistas da OIT, nós temos aqui um conjunto de materiais suplementares. Nós temos aqui perguntas sugestivas que orientam a reflexão e o debate, né? E o mais interessante de tudo, aqui embaixo nós temos o fórum de discussão. Então aqui, nesse módulo específico, nós temos até o momento 212 comentários. São os participantes da academia que estão aqui se apresentando, estão discutindo os temas relacionados nesse módulo. Então, aqui nós já temos um material excelente em relação a esse tópico, né? Então, pessoas que estão efetivamente conversando sobre assuntos específicos, por exemplo, como avaliar projetos de cooperação sul-sul triangular, como
como implantá-los em regiões diferentes, né? Então, esse espaço aqui ele foi pensado para os participantes da academia, mas o interessante é que ele está, na verdade, ele é um espaço aberto. Então, qualquer um que se interesse no assunto pode entrar aqui e pode fazer parte das discussões, né? Digamos, pode participar da academia de modo virtual. Então, esse módulo 1 é um módulo que interessa a vocês, e um outro módulo também que interessa muito a vocês é o módulo 6, né? Que é um módulo sobre cooperação entre países frágeis. Então, a mesma coisa aqui, nós temos o texto introdutório, nós temos aqui um vídeo do Frederico Negro, que é o especialista, é um dos especialistas da OIT nessa área. Nós temos aqui também materiais suplementares, e a mesma coisa, aqui embaixo nós temos o fórum, né? Vocês querem ver o vídeo? 3 em inglês. 2 minutos. Por favor, aceder Sí, no se puede aceder os modos. Eu vou dar uma olhadinha já para ver Ok, o que está acontecendo aí. Talvez... Eu posso ir lá enquanto você vai falando? Tá vendo. Eu posso. Quer mostrar o vídeo? Mas é em inglês, né? Eu vou passar o vídeo, ele é curtinho. Tem 3 minutos. Então... Hello, my name is Federico Negro. I work in Geneva at the ILO in a group that deals with fragile states and disaster response. Basically, what we do is to focus on employment and decent work in situations of fragility, conflict and disaster. And in the specific case of the South-South and Triangular Cooperation, I will be involved in the very interesting topic of fragile to fragile, which is one of the electives of the Academy. So I'm very much looking forward to participate to this elective, because there we will try to see how fragile countries or countries in situation of fragility, we will see also the definition about that, can cooperate together, can support one another, can learn one from the experience of the other. For instance, country emerging from conflict can have a lot to say in terms of passing their knowledge, their know-how, experience in dealing with the post-conflict situation as far as employment and decent work is concerned. The elective on Fragile to Fragile would be an excellent opportunity to meet other colleagues, other practitioners living in countries that may experience issues related to disaster, being disaster prone, or being in a fragile situation or in a post-conflict setting. So first and foremost, it's important to share those experiences, so we will definitely welcome the practitioners to share their views, their direct experience, and together, as an output, as a takeaway of the elective, we will encourage ideas in order to come up with specific approaches at country level, and how to share, how to implement in practice direct fragile to fragile cooperation. The ILO is there to support this process, that is a process that goes in between fragile states, that's why it's called fragile to fragile, and we are available to provide technical assistance, to facilitate the exchange of information, to share approaches, and even experiences, even directly from one country to another. Basically, in a nutshell, this is what the elective on Fragile to Fragile will be about, and I'm very much looking forward to see you all in Turin at the International Training Center, and the elective is on day 12 and 13 of July. Thank you very much, and bye-bye.
Só vou traduzir rapidamente o que ele falou para os que não são de língua inglesa, apesar que ele falou tão devagar e com sotaque italiano que eu acho que deu para entender. Ele falou que é sobretudo sobre a cooperação entre países frágeis, que vai ser uma oportunidade de compartilhar boas práticas justamente nessa cooperação, nessa área humanitária, prevenção de desastres, compartilhar ideias e experiências diretas também. E que como resultado, quem sabe, e eu diria isso também se aplica a esse grupo aqui, se a gente tiver algumas ideias que vão sair do trabalho de grupo, às vezes uma ou duas boas ideias, a gente pode tentar dar seguimento nesse ano e no ano que vem, concretamente junto com a OIT. Mais alguma coisa? Sim, mais alguns pequenos detalhes. Vocês viram rapidamente aqui o vídeo do Federico, que é um especialista da OIT nessa área, né? E o interessante é que aqui embaixo no fórum, vocês podem também conversar com ele. Então ele está participando aqui das discussões, né? Então, por exemplo, aqui está um comentário dele, né? Então o interessante dessa perspectiva aqui, que a gente está usando na academia, é que as pessoas elas podem ter acesso aos conteúdos, aos vídeos que vão introduzir o assunto, mas também já começar a conversar com os especialistas, com outros participantes da academia, né? E com outras pessoas como vocês que possam se interessar também em participar dessa discussão. E o interessante é que esses espaços no ponto de encontro, eles são multilinguísticos, né? Os fóruns, eles acontecem simultaneamente em vários idiomas, quer dizer, a pessoa ela pode postar ou responder no fórum no seu idioma particular, né? E existe aqui no site uma ferramenta de tradução. Então, por exemplo, eu tenho aqui um comentário em inglês do Matheus, né? E aqui em cima eu posso abrir uma caixinha de tradução e eu posso copiar, eu posso colocar aqui o texto em inglês, pedir para traduzir, por exemplo, para português e aparece aqui a versão traduzida, né? Então essa é uma maneira de conseguir superar um pouco essa dificuldade de conversar com quem fala outros idiomas, né? Aqui a gente consegue superar um pouquinho a barreira linguística, né? E um último lugar que eu quero mostrar para vocês aqui, além dessa parte aqui da pré-aprendizagem da academia, que tem os espaços que eu acabei de mostrar, nós temos também uma área de espaços temáticos, né, de subespaços temáticos. Então aqui também são páginas interativas. Pode mostrar até a página em vários tópicos. Aqui, por exemplo, cooperação entre países frágeis. Essa aqui é a nossa paginazinha sobre cooperação entre países frágeis aqui no ponto de encontro Sul-Sul, né? Nós temos aqui mais vídeos, temos aqui uma biblioteca de documentos específicos sobre o assunto, aqui tem links para os sites da OIT nesse assunto, e também, do mesmo modo, temos aqui um fórum de discussão, né? É um outro espaço também que está disponível aqui para vocês utilizarem, inclusive como um canal de comunicação entre vocês, né? Se vocês quiserem, depois desse curso aqui, manter o contato, continuar conversando entre vocês, é um espaço que está disponível para ser usado caso interesse a vocês.